Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente, com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estamos na reta final do ano para comemorar todas essas coisas. A gente tem a grande Victor Carrara com a gente mais uma vez. A gente tem muitos assuntos para tocar. Victor, tudo bem, irmão? Fala, Roger. Beleza, e você aí? Cara, tá tranquilo aqui, tá à noite a hora de estar gravando, mas a luz tá forte onde você tá. Onde você tá? Que você tem essa luz brilhando pela janela aí. Você vê, cara, aqui tá bom demais, escurecendo às 10 da noite, é o mesmo horário, agora a gente tá gravando 8h20, mas é o mesmo horário do Brasil, tô aqui no Chile, mas tem luz até tarde, cara, legal, pra aproveitar, dá saudades da época que aí o Brasil tinha horário de verão, né? E particularmente eu gosto, independente se economiza energia ou não, mas eu gosto da luz do dia, do sol. Cara, essa é uma bate-papo. A gente vai voltar com esse negócio de uma hora extra no fim do dia ou não. Eu, pessoalmente, eu gosto, cara, quando eu tô no interior. Cara, 4h30, você já tá vendo, tipo, a sol começar a nascer. Eu sou um bicho da manhã. Eu viro igual meu pai. Dia finalmente chegou. Mas, cara, o Chile, como que é? Você pegou uma trilha hoje? Pô, já tô aqui há uma semana, uma semana já, cara. Hoje foi minha primeira trilha aqui, porque a primeira semana foi mais urbano, né, com a família da minha esposa daqui. Então, nossa, que 2 dias na casa de um amigo, 3 dias na casa de um parente, mais um dia ali, tudo. Então, não deu para treinar nada. Fiquei dedicado a esses rolês e agora a gente chegou aqui mais no norte, na casa da minha sogra e vamos ficar pelo menos uns 11 dias aqui parado. Para mim é bom, porque tem a montanha aqui, cara. Do portão da casa da minha sogra até o cume são 5 quilômetros de distância e 1.000 positivo, 1.000 de desnível. Você Eu tem já um VK, você tem um VK saindo a porta. um VK da porta, cara. Então hoje eu já fui, não fiz cume, fui até um terço mais ou menos. Eu vou fazer essa progressão, né? Aqui, esses dias que eu vou ficar aqui. Não, que delícia, cara. Mas me fala, quando você tá dentro da cidade, você tá correndo nessa, o urbano, a mata urbana, mata de cimento. Ah, eu não vou, cara. Eu fiz um trotinho de meia hora essa segunda-feira, porque né, já tava 6 dias sem fazer nada, assim, sem. Fui dar um trotinho e com as cordilheiras de fundo, assim, olhando, e eu ali no asfalto, um monte de carro, não deu. Meia hora foi o limite. Apesar que Santiago é interessante, talvez. Eu já fui para BH, né, cara, mas nunca com esse olhar, foi bem lá para trás, não corri a montanha ainda. Talvez seja parecida essa vibe, assim, de ser algo super urbano, né? E essa coisa de capital tal, mas se você tem as montanhas ao fundo na paisagem e em Santiago, qualquer 20 minutos se deslocando de Uber, ônibus, sei lá, você encontra um cume ali de 1.100, 1.300 metros de desnível para treinar, né? Mas eu tava nessa vibe de ficar me deslocando e tal. Já treinei bastante lá. É legal para treinar, cara. É um lugar que dá para você ter uma vida urbana e desenvolver assim, ser um corredor de montanha. Mas não dá, cidade não dá. Cara, infelizmente, a gente tem muitas opções em Belo Horizonte, mas a questão de tempo entre trabalho e com trabalho, família e tudo assim, eu vou correndo muito na asfalto, mas eu sempre subindo. Isso é uma coisa. Em Belo Horizonte você não, nem tem a opção. Você tem uma opção onde você tem 1 quilômetro plano. É uma opção da cidade e todo mundo que gosta de correr na rua vai, gosta Vai de lá e correr lá. fica lá. É péssimo correr lá. Eu vou de vez em quando você colocar
velocidade, lugar plano. Eu tenho que ir para esse lugar. E, cara, é legal porque plano, você pega o pace honesto de seu plano e tudo assim. Mas, meu Deus, você tá correndo na multidão de pessoas, costurando entre pessoas. E é um lugar, não é um lugar de beleza. Fede para caramba, porque é o único rio que passa pela cidade. Tá passando lá e Belo Horizonte não tem uma boa relação com os rios, infelizmente, aqui. Cara, De para caramba. eu sei que eu peço para você correr no plano, para os alunos todos, de vez em quando, mas eu aqui me assustei, cara. Nesse treininho, fui fazer esse treino que eu fiz em Santiago, fui no plano, né? Cara, eu me senti, sabe aquele sonho, quando você sonha que a perna vai rodando e você tá esquisito, não consegue correr, porque tanto tempo que eu não corria no plano, cara, asfalto, e foi muito estranho, mas assim, a frequência super baixa, assim, Aham. totalmente uma coisa esquisita pra mim, né, meu? Corri tanto tempo quase que exclusivamente no plano na época do triatlo e tal, mas foi estranho, cara. A perna parece que rodava de um jeito esquisito, assim. Parecia que eu tava nesses pesadelo doido. É, a economia muda. Tem tipo uma economia diferente nas trilhas e nas subidas, sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, a gente tem assuntos, uma lista de assuntos a gente quer tocar aqui. A gente quer falar sobre a reportagem do fim do ano que Strava todo ano tá dando para a gente. Isso quase virando tipo igual no Spotify, você tem seu rap a rap do ano com todas as coisas que você gostou. Eu acho que a Strava tá fazendo alguma coisa assim hoje em dia. Mas eles sempre têm tipo uma reportagem sobre as tendências no mercado que eles estão vendo em todo o país. E eles tinham coisas muito interessantes sobre o Brasil. Então, a gente já vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o Appalachian Trail, o FKT. Quem não sabe, o Dower, Tara Dower, a mulher colocou o recorde geral do FKT mais famoso no mundo, o Appalachian Trail. Isso aconteceu uns meses atrás, mas ela acabou de assinar um contrato com outro tênis enorme, enorme. E por quê? Porque ela ganhou o Olimpíadas? Porque ela ganhou o UTMB? Não, porque ela fez um FKT. Então, a gente vai falar sobre isso, o contrato, mais sobre o Appalachian Trail, o que isso significa, quais coisas a gente pode ver no Brasil no futuro, o que isso significa no mundo hoje em dia de trabalhar como atleta. Ainda mais uma atleta de trilha. E se tiver tempo, a gente vai falar sobre frequência cardíaca e essa coisa. Eu estou indo para os Estados Unidos em breve. Eu tenho essa ideia. Eu vou comprar. A gente está vendo todos os corredores hoje em dia no braço. Talvez quem está prestando atenção usando aquela cinto. A ideia tradicional, você usa o cinto no peito. Ou se usa pulseira do seu relógio, mas hoje em dia todo mundo tem aquela negócio no braço, porque eles falam, nossa, é mais, jeito mais confortável e é mais precisão de ganhar seu frequência honesto. Então, eu tenho esse dilema, é um dilema na minha cabeça. Eu vou comprar ou não? A gente vai falar sobre isso. Me deu um susto quando você falou, eu quero. E eu vou tipo, quê? O Victor? Então, a gente vai falar sobre isso, vai abrir uma janela para pessoas, nossas relações com tecnologia e a ideia de ciência. Eu acho que nós dois, muitas pessoas colocaram a gente nessa, uma caixa de selvagem, corre na mata com nada. Isso não é sempre. A gente tem opiniões mais ou menos fortes com isso. Então, vamos lá com Strava, cara. Você me mandou esse artigo. Quem pegou você sobre esse artigo? Bom, eu não tinha visto que outros anos atrás saía, né, cara, esse report aí e tal. Então eu achei que fosse uma grande novidade, mas parece que já vem rolando, né? Mas
me chamou a atenção, porque especialmente ele comparava dados do Brasil com o mundo, né? Mas me chamou a atenção esse lance de que no Brasil recordista parece nessa tendência de correr em grupo, né? E ao Uhum. mesmo tempo, cara, algo que a gente discute e vem falando há muito tempo, que são, deixa eu ver se eu lembro o nome que eles usaram, que é microsessão, eu acho que eles usaram. Que às vezes a gente brinca chamando de snacks, né? De treinamento e tal, que é uma coisa que eu falo há tempos, né, sobre movimentação natural, mas até fora do treinamento, né, que é você, toda oportunidade de se movimentar que você tiver, você se movimenta, né, e uma coisa que eu recomendo sempre para os alunos da assessoria e tal é treininhos curtos, né, se você está numa semana pesada, muita gente faz isso, né? Ah, nem vou treinar porque eu tô cheio de trabalho, porque às vezes as pessoas pensam, não, para que eu vou sair? Meu, eu não vou sair para correr 15 minutos, ou 20 minutos, ou meia hora. É ridículo isso. E eu sempre briguei contra, que não, que vale a pena, que tem que fazer, né? E parece que essa tendência pegou, né? Então eu não sei se foi uma coisa que está mudando, tá? Eu não sei exatamente como foi feito, eu acho que eles simplesmente usaram os dados dos usuários, né? Então, claro, sempre fica aquela pergunta: será que não é porque as pessoas estão mais vidradas no negócio e qualquer coisinha que elas vão fazer, elas gravam e antigamente não? Né? Porque tem gente que fica com o relógio o dia inteiro. Eu não, por exemplo, eu uso o relógio e gravo alguns treinos pontuais que eu vou fazer. Porque se eu for marcar toda vez que eu vou buscar meu filho na escola, que eu gosto de ir trotando e voltar trazendo ele, não vai meu Strava vai estar recheado ali de micros movimentações, né? Micro sessões, como eles chamam, de 20 minutos, 30 minutos, enfim. Então, por exemplo, eles não pegaram esse meu dado porque simplesmente eu não abasteço. Então, minha pergunta é, antes, né, da gente falar sobre isso, será que realmente as pessoas estão criando essa consciência de né, fazer essas de que é interessante fazer esses treinos com pouco tempo que você tem e sabendo que isso dá resultado, ou elas já faziam isso e simplesmente agora elas estão gravando mais, né? Eu espero Pode que. ser. Pode falar. Uma coisa que eles destacaram foi a ideia de fitness. E essa ideia, tipo, com toda a data que Strava está pegando em comparação com os últimos anos, que a conclusão ele estava chegando foi, parece que em geral, pessoas estão largando essa ideia de tudo tem que ir forte, tudo tem que ir com muitas forças. Até uma coisa eu escrevi aqui que estava... O foco tradicional no esforço extremo está sendo substituído por a busca crescente por equilíbrio, saúde mental e recuperação entre treinamentos. Que eu posso falar para mim, como atleta tipo normal, padrão, isso foi em grande parte da minha evolução. Largando essa ideia de não, sempre tem que ir com muita força, sempre tem que queimar. A única coisa de desenvolver isso, quando eu comecei a colocar mais equilíbrio, foi quando eu comecei a ver muitos mais desenvolvimento na minha saúde e até minha capacidade de correr rápido cresceu muito. Então, parece que ela está vendo mais equilíbrio nos treinamentos. Não, o que é bom demais e o que tá corroborando, tá corroborado com a ciência, né, cara? Aliás, a gente bate nessa tecla, né? Vários treinadores, né? A gente escuta sempre a mesma coisa, mas parece que tá demorando para as pessoas entenderem. Talvez agora tá pegando esse lance que é, por exemplo, o correr devagar, treinar leve, né? Aquela coisa. Cara, essa coisa do 80-20, treinamento polarizado, é muito antigo, cara. Tem Uhum. publicações, meu, muito antigo, mas é isso, é difícil. Eu não sei se é uma questão. Eu não gosto de falar que é uma questão de ego, cara. É uma questão que as pessoas acham que tem que treinar toda vez que você vai Uhum. sair, você tem que fazer força, porque intuitivamente faz sentido,
Entende, cara? Pô, é claro, eu vou melhorar, eu quero correr rápido na competição, eu tenho que socar a bota toda vez que eu vou, né? Então, Uhum. é difícil, não é todo mundo que tem acesso a entender o processo fisiológico, de como o mecanismo de resposta, etc, né? E então eu acho agora que isso está ficando mais acessível, essas informações, e eu também acho que pela explosão, né, da exposição em mídias sociais, então hoje todo mundo, lógico que tem que filtrar, tem muita informação, mas talvez no geral as informações são boas que acabam chegando para as pessoas, né, em matérias ou mesmo no Instagram, e enfim, né, nas redes sociais aí. Você acha, cara? Eu acho que é isso. Eu Eu acho que espero é que seja isso. isso. Tomara que sim, tomara que sim. Uma outra coisa que você já falou sobre esse artigo, que eu acho que é legal ver, porque eu sempre senti isso. Como no Brasil, corrida é muito mais um esporte social. Correndo em grupo. Eu estava falando com você antes, anos atrás, Strava saiu com essa. O Brasil estava no primeiro lugar para corridas em grupo na Strava, que estava no Strava. E eu lembro pessoas tinham muito orgulho. Olha, o Brasil está em primeiro. Brasil ganhou. Um, e parece que ainda está crescendo. Eles deu aqui. O corridas em grupo aumentou 109% no Brasil, mais que dobro do médio global, de 59%. Então, essa corrida é uma ação, é um exercício social, é uma coisa de fazer em grupo. O que você acha com isso? Você é um cara, se tinha várias assessorias diferentes, e assessorias mais presenciais, assessorias mais online. Que você acha com essa dinâmica de corrida em grupo? Cara, reflete o que é o humano, né? Nós somos animais extremamente sociais e aqui os pilares que a gente sempre fala, né? Das pilares ancestrais, que é isso, né? O movimento, é a dieta, é o social e o ambiente, o ciclo circadiano. Na nossa estilo de vida atual, o modo de vida atual, o que acontece, cara? A gente faz esses quatro pilares em momentos específicos separados dos outros. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está comendo sozinho, né? E comer não tem a ver com movimentação, porque é abrir a geladeira ou fazer um pedido, e aí você está no trabalho, você come e tal. Então, mas essa não é a origem da nossa espécie como caçadores-coletores, por exemplo, era indissociável. Uma mesma ação, por exemplo, de caça ou de coleta, tem a ver, óbvio, com a dieta, porque você está atrás desse recurso, né, para alimentação. Você está fazendo isso em grupo, né, e para levar para de volta ali para o seu clã e tal. Então, o social está diretamente relacionada à movimentação, né, porque não era só discar ali para pedir comida, você tá caçando, está coletando, você está em alta atividade e, óbvio, com o ciclo circadiano, você tem que entender o ambiente para saber, né, aonde estão os alimentos, enfim. E a gente separou isso em caixinhas. Então, sempre eu percebo isso. Inconscientemente, a gente busca conectar. Às vezes a gente não consegue esses quatro pilares, mas a gente consegue dois. Né? Por exemplo, quer ver uma coisa, cara, mais incrível para nossa sociedade do que se juntar para comer? Né? A gente sempre faz isso quando a gente sai. Vamos sair para comer uma pizza ou vamos em casa fazer uma comida. Ninguém fala, sei lá, né? Vem em casa e fazer uma comida, seja um churrasco, uma pizza, seja o que for. E eu acho que a corrida vai por aí, né, cara? Correr em grupo. Claro que correr sozinho quando você tá na performance, desenhando tal, mas o correr em grupo é mais uma das manifestações sociais
que a gente busca fazer e juntar, linkar essas duas coisas, né? O movimento com o social. E isso não é novo, nem nesse modo nosso novo de correr, entende? Porque a gente já não está mais correndo para fazer uma caça de persistência há muito tempo. Mas desde quando começou o que eu chamo de corrida industrializada, ali no início dos anos 60, por exemplo, já isso surgiu com os treinamentos em grupos, né? Por exemplo, o Bauman, né? O Bill Bauman, né? Fundador da Nike, ele foi fazer uma experiência, um intercâmbio, ele treinava atletas de pista, de elite e tal, foi fazer um intercâmbio com um treinador da Nova Zelândia, e quando ele chegou lá, nessa época dos anos 60, ou você era um corredor de elite, ou, ou não era corredor, né? Não era normal, você não olhava na rua e via as pessoas passando no calçadão e tal, inclusive tem até relatos, você via alguém correndo na rua, chamava a polícia, né? E aí ele foi lá para Nova Zelândia, cara, treinar com esse treinador aí, levar os atletas dele para treinar com esse Lydiard, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente a data, 58 a 60, por aí. E ele se surpreendeu, achou uma loucura que esse cara tinha um grupo de corrida para não atletas. Então eram homens, né? Claro, naquele época, né? Super machista a sociedade e tal. Hoje a gente sabe que tá 50-50, que é uma coisa muito legal. Eu vi isso de quando eu comecei a correr em 89, 88 para cá, e equilibrando a participação das mulheres, né? Mas nessa época, os caras se reuniam aos domingos de manhã e homens de 40, 50 anos, cara, não atletas, que, né, se juntavam do jeito que a gente se junta há muito tempo aqui no Brasil, por exemplo, para jogar um futebol de domingo. Esses caras se juntavam num grupo de corrida para correr e o Bauman ficou impressionado, cara, com aquilo. Imagina, uma coisa completamente fora da realidade estadunidense da época, e ele levou essa experiência lá para Oregon, né? E aí eu acho que aí foi o boom a partir daí do formato que a gente tem hoje do que a gente conhece como prática de corrida, né? Essa corrida industrializada. Então, eu acho que essa tendência sempre teve aí. Agora, eu não sei por que no Brasil, não sei se a gente usa mais essa tecnologia também de gravar, né? Eu nem sabia que tinha. Outro dia que apareceu o próprio Strava, né? Você correu com outra pessoa, porque eu não sou tão estraveiro assim, né? Aham. E aí eu falei, que interessante, né? Você tem essa opção, se correu com alguém, de marcar lá a pessoa no trajeto e tal. Enfim. Cara, eu ia falar, tipo, do- um cara de fora, corri muito nos Estados Unidos, corri muito no Brasil. Um, Lógico, nos Estados Unidos você tem mais organizações, tipo, ligado com competição, você tem, no colégio, faculdade, mas essa ideia, uma coisa que, desde que eu cheguei no Brasil, eu voltei para correr mais, um, você tem muito mais tradição de uma assessoria de pessoas que tá fazendo isso, ah, não como atleta, não como tipo até para fazer competição, mas só para saúde. Nos Estados Unidos é muito mais comum você compra um livro, você vai seguindo uma planilha. Lógico, tem grupos informal de correr, sim, mas o que eu vi muito mais no Brasil foi assessorias. E pessoas tratando a assessoria como um jeito social. Tanto quanto para melhorar meu ritmo, meu pace, eu quero trocar ideia antes, durante e depois. Ah, então, é aquela coisa, não quero falar isso não existe nos Estados Unidos. Existe, sim, mas eu vim num nível mais alto aqui. Um, eu acho que é muito legal. Eu corri muito um grupo de cross-country, coisa assim, nos Estados Unidos, mas no Brasil, a minha relação com corrida foi muito mais pessoal.
Então, é raro, eu sou o cara que raramente, porque é questão de tempo também, e porque eu gosto de correr sozinho, e tipo, tem várias coisas atrás disso. Mas, vou falar, semana passada eu estava lá no evento, o Dia de Boi, o Boi Preto, a festa no fim do ano. E, cara, essa trilhas que eu corri tantos tempos sozinho, eu adoro. Até hoje eu prefiro fazer boi preto sozinho, sem falar para ninguém, né, eu vou fazer. Mas aquela energia de todo mundo junto, meia-noite, há muitas pessoas de fantasia, muitas pessoas. Foi muito, muito legal. A energia é uma vivência totalmente diferente, é uma outra vivência. E você vai lá compartilhando com tantas pessoas, é uma coisa muito especial. Um, mas uma coisa que você falou aí é crescimento do mulheres correndo. Isso foi uma outra coisa, Strava notou, foi crescimento no Brasil de mulheres fazendo exercício de corrida e até pedalar. Está crescendo muito mais do que em outros países. Mas uma coisa eles falam também é, tipo, eles colocaram aqui, por causa de segurança, 69% das atividades de corrida de ciclismo das mulheres brasileiras são em ambientes fechados, em comparação com 40% Global Med. Isso é um, É uma coisa. não, eu acho que esse é um ponto importantíssimo da gente, não sei, cara, é difícil porque transcende soluções da corrida, né, cara? Aí a gente tá falando de política pública, nossa, cara, e o nosso tema de segurança pública, acho que é um dos temas mais cabeludos no Brasil, né? Que, meu, uma loucura, né, cara? Uma loucura, não tem para onde correr, entre aspas, literalmente, né? E as mulheres, óbvio, né, sofrem muito mais, né, com isso, cara, com não só a violência física direta existe, óbvio, mas também violência moral, eu acho que é uma coisa, cara, é uma coisa, nossa, muito presente no nosso dia a dia. Do cara que tá dirigindo o carro e que vira o pescoço ali, buzina. Imagina se o tempo todo as mulheres estarem submetidas, né, para esse assédio moral e muitas vezes realmente chegando ao extremo físico mesmo, né, cara, de agressão e tal. E aí as mulheres acabam, e ainda assim elas estão conseguindo, né, participar dos eventos, tal, claro, e ter que treinar de uma forma diferente, né? Treinar em esteira ou ficar dando volta em pista. A gente que tá nesse meio de trilha, né? Nossa, é muito complicado para mulherada. Elas dependem muitas vezes, dependem não é igual a gente, né? Que pode programar nosso treino de trilha sozinho, enfim. A nossa preocupação é encaixar um horário, por exemplo, né? As mulheres têm que encaixar um horário com alguém, né? Normalmente, né? Com um homem, com um grupo, alguma coisa assim, para conseguir se sentir um pouco mais segura na rua e para ir para a trilha, que é, né, pior ainda, que é mais isolado, enfim, mais solitário. Esse é um tema, cara, que é chocante, assim, e é longuíssimo prazo a solução, né? É uma coisa que eu simplesmente, como homem, eu não vou fazer um mansplaining para a mulher, tipo, como, não fica preocupado com... Eu nem sei, eu não consigo entender 100%, sabe? Então, eu sempre estou buscando, tipo, mulheres, ainda mais quando ela está no outro lado, para dar dicas, porque está crescendo e tem que crescer. E falando mais abertamente sobre o que se faz, dando dicas, coisas para evitar as coisas que a gente pode fazer hoje e para mudar coisas para amanhã, para muitas pessoas. Mas você tem razão total, é tipo, o problema maior
é uma coisa que vai demorar muito tempo para resolver. Mas talvez é uma coisa que eu nunca pensei nesse lado. A gente está falando do mesmo assunto aqui. O fato que brasileiros, homens e mulheres, preferem correr mais em grupo do que outros lugares, pode ser muito ligado com segurança também. Essa coisa de quando eu vou treinando um grupo é menos provável se está muito menos vulnerável no fim. É uma coisa que eu nunca pensei, mas agora que a gente está falando dos assuntos juntos, um, É, é, pode cara, contribuir. é, cara, mas essa coisa com mulheres nas trilhas tá ligado com o próximo assunto que eu quis tocar, que eu acho que pessoas óbvio que vai ouvindo essa história entende uma coisa enorme. Mas eu acho que a gente não entende o impacto que vai ter nos próximos anos na corrida de trilha, mulheres nas trilhas, e agora com contratos com marcas grandes. Essa coisa que Tara Dower, uma corredora dos Estados Unidos, que uns meses atrás ela fez o Appalachian Trail. Quem não sabe, o Appalachian Trail começa bem no norte nos Estados Unidos, em Maine, Maine dos Estados Unidos, e vai até o sul, chegando tipo, eu acho que é Atlanta, chega perto em Georgia, e é um percurso que é famoso muito tempo nos Estados Unidos. Mais do que 100 anos você tem pessoas. Eu não sei quando nasceu essa coleção de trilhas seguindo essas montanhas chamadas os Appalachian Trail, Appalachian Mountains. Ah, mas esse percurso é muito, muito tempo tá famoso. De pessoas, vou tirar até um ano da minha vida para fazer esse percurso. E foi uma coisa há muito mais tempo do que existia essas três letras juntos, FIKT. A pessoa estava tentando fazer esse percurso. Muito mais pessoas fazem esse percurso ao lado espiritual ou a conquista na vida, mas tem essa porcentagem de pessoas que faz para tentar fazer no tempo mais rápido. Então, quando essa coisa de FKTs começou a pegar, foi bem natural que o Appalachian Trail é um dos FKTs mais famosos no mundo. Mas o recorde antes de ter foi tipo, eu quero falar, foi 40 dias. E ela quebrou o recorde geral. Quem tá ligado com corrida de trilha, uma das pessoas que tinha essa recorde antes foi Scott Jurek, um corredor dos Estados Unidos famoso. Ele foi ele foi o Jim Walmsley de 15 anos atrás, 20 anos atrás. Carl Metzler, ele tinha essa recorde de uma época. Mas o Tara Dower, eu acho que foi 38 dias. Eu quero falar, eu tenho que verificar, eu não escrevi aqui. Não, acho que foi 29. Não, o recorde Acho que atual dela, eu acho que foi 29, cara. 29. Não, cara, eu acho que. Meu Deus, eu acho que foi 38 dias. Meu Deus, eu não coloquei no minhas anotações. Meu Deus. Estou sim. Ela criou os recordes que fala muito sobre capacidade de corrida de trilha hoje em dia, geral, como a gente está vendo tempos mais rápido, mais rápido, mais rápido todo dia. A capacidade de mulher no esporte de endurance é um assunto, eu acho que é muito interessante. Crescimento de mulheres nas trilhas e esporte no endurance. Cara, você está falando sobre os outros esportes de endurance também, Sim, de cara. Não é o foco, mas tem a ver. Recentemente teve o Ultraman no Havaí, que é
10 quilômetros nadando, 400 e pouco pedalando e 84, né, de duas maratonas correndo. E é em etapas, né? São 3 dias. E é o campeonato mundial de Ultraman, cara. E primeiro e segundo lugar foram mulheres, né? E geral, cara. Depois veio o terceiro colocado, o primeiro homem foi terceiro geral. E isso, cara, a gente vê muito mais em ultra distância. E mesmo em ultramaratonas, não é primeiro. A gente já escutou, né, outras provas de montanha, mulheres ganhando ou chegando ali entre as cinco. Inclusive, não sei se deveria levantar isso aqui, mas eu lembro uma vez que deu uma polêmica que alguém comentou que o brasileiro o melhor tempo brasileiro no UTMB foi o fulano, e a galera, não, pelo amor de Deus, cara, e a Fernanda Maciel, né? Fernanda Maciel tem um tempo muito mais forte do que isso há muito tempo, né? Então, a gente tem isso em esportes de ultra endurance muito mais facilmente, né, do que conforme as distâncias vão diminuindo e fisiologicamente, né, esportes que são mais dependentes de força ou, né, para ser bem exato, de testosterona, né, isso muda um pouco. Mas nas distâncias de ultra, as mulheres têm plena condição, como, né, cara, a gente tem esses exemplos, esses dois exemplos aí que a gente está tratando. E Com isso, anos atrás, eu lembro ouvindo uma mulher falar isso. Porque umas coisas com. Tem o fitness do corpo, tem essas coisas que a gente pode medir. O que é mais importante com distâncias menor. Mas quando você tem essas distâncias, tipo 200 milhas, sabe? Tipo, tem tantas variações que entra. A gente está falando, tipo, fitness, lógico, é muito importante, mas tem tantas questões de cuidar seu corpo durante o processo. E, né, cara, é, resiliência, questão e essa, da... a ideia dela foi tipo, não, é porque isso foi as palavras dela, mas as mulheres têm muito o bom senso de tomar cuidado do corpo é muito mais alto do que a maioria dos homens. E essa é uma coisa que sempre ficou comigo. Isso foi anos atrás, alguém falando isso. Lógico, isso não é uma coisa científica e nada, mas sempre ficou comigo até durante umas provas, quando é muita distância, tipo, bem cedo numa prova de 100 milhas, eu tô sentindo uma pedra no meu sapato, no meu tênis. É tipo, depois ouvindo isso, tá muito mais provável vou tirar. Quando antes, tipo, não, não, eu vou parar nada, eu vou em frente, sabe? E essa ideia, vou me cuidar melhor durante essa viagem do corpo. Eu não Eu sei, acho, mas eu acho que é tem. uma questão, talvez, de administração, né? Administrar multitarefas, administrar várias coisas ao mesmo tempo, com projeção a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Isso é interessante. Eu acho que as mulheres têm essa melhor gestão, né? Mas assim, eu gosto de sempre ver do ponto de vista evolutivo, ancestral, né? E tem algumas supostas explicações, né? Quer dizer, não explicações, mas algumas coisas que dá para a gente fazer uma tentativa aí de entender, que nas outras distâncias, como é algo mais, digamos, alinhado com o nosso passado evolutivo, principalmente nesse caso da Appalachian, né, cara? Sei lá, agora a gente não viu aí 30 e poucos dias que seja, né? Em movimento de longa duração, tem muito mais a ver com a caça de persistência, né? Que segundo relatos antropológicos e tal,
é algo muito além do que você se deslocar no mais rápido, tempo mais rápido possível do tempo do ponto A até o ponto B, que seja em 4, 5 ou 10 horas. É muito mais do que isso, né? E as nossas adaptações fisiológicas, tanto de homem quanto mulher, estão mais alinhados para esse tipo de movimentação, né? Mais generalista, mais baixa intensidade. Então, quanto mais a gente se aproxima dessas características ancestrais, mais a gente tem mais fica equalizado as condições, inclusive não só de gênero, mas de idade também a gente vê, né? Às vezes performance muito boas com mais de 40 anos, 45, 50 anos nesse tipo de prova, que é coisa que a gente também não vê nos esportes mais tradicionais. Você não vai ver uma mulher num 10 quilômetros de pista, dificilmente você vai ver uma mulher, né, ganhando uma prova geral, que seja uma corrida de rua, e nenhum cara ou mesmo que seja uma mulher de 50 anos, né? Você vai ter ali aquele pico mesmo na homem na fase dos 30 anos ali. Mas, cara, é interessante por isso, é muita coisa que tem por trás aí pra gente, né? E isso é o mais interessante, não é só focar no lance fisiológico, né? É multifatorial. E vendo esse lance que você falou, né, dessa corredora, não só em termos de performance, mas o grande contrato que ela fechou e a trajetória que ela seguiu para chegar aí, a gente realmente percebe esse lance do planejamento, né? Porque ela começou fazendo a Appalachian como trekking, né? Ou seja, como caminhada. Foi aí que ela descobriu, ela, pô, estudando sempre esse lance do calçado. E aí ela chegou nessa marca, não tendo apoio, mas testando, né? Que é um tênis que tem um cabedal, coisa que a gente fala sempre também, né? Tem o cabedal, que é a parte da frente mais larga, para uma acomodação melhor ali para os dedos trabalharem, né? E aí ela se apaixonou pela própria marca e ela mesmo tem condições de... Acho que aí a gente consegue, Roger, entrar num outro assunto, cara, né? Emendar num outro assunto de como em corrida de trilha, montanha e ultra é uma coisa muito mais do que só a performance em milésimo de segundos, cara. É multifatorial. Então é muito interessante é, nós, né, como atletas desse meio, tá ligado nisso, cara. A gente tem que estar muito ligado com o material que a gente usa, uma coisa meio individual mesmo, uma coisa que a gente adaptar nossos próprios materiais, de repente, né? Como você falou, tem uma pedrinha me incomodando, mas às vezes não é uma pedrinha, às vezes é o seu próprio formato do seu pé ou a mochila que às vezes não existe no mercado uma mochila com alguma característica que você percebeu ali. Pô, mas e se essa mochila? Eu tô toda hora que eu preciso pegar, não sei, eu tô inventando aqui, toda hora que eu preciso pegar meu gel, eu tenho que fazer um determinado movimento que me incomoda. E se, né? Ou e se esse gel fosse mais aquoso? Ou e se esse gel tiver, e se o meu equipamento, a minha mochila tivesse um bolsinho aqui e tal? Esse é um ponto. E o outro ponto é que ser atleta nesse nível nessa modalidade e no mundo que a gente está hoje, como profissional, não é só treinar e fazer bom tempo e ter boa colocação. É você aprimorar a sua comunicação. Eu sei que isso é uma coisa, alguns têm isso nato, mas mesmo que não tem, é uma coisa, da mesma forma que você, quando você está treinando, você vê seus pontos fracos. Ah, eu preciso ser mais veloz, eu preciso melhorar a descida, eu preciso, né? Ah, sempre que chega numa subida eu perco performance, então eu vou treinar mais. Da mesma forma, você tem que pensar, pô, eu preciso ser mais comunicativo, eu preciso estar mais presente nas redes sociais, eu preciso ajudar os meus apoiadores a desenvolver melhor, seja lá qual for o produto que estão te apoiando, né?
Então eu acho que essa é uma tendência que a galera tem que ficar ligada, principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda é amador em todos os sentidos, né? Inclusive as próprias marcas que vêm de fora para o Brasil, aqui elas agem de forma muito mais amadora do que lá fora, né? A gente vê aqui o que a gente chama de patrocínio. Cara, você dá uma camiseta escrito a sua marca, isso não é patrocínio, né? Isso é apoio, né? Ou equipamento, enfim. Então, não sei, cara, se eu enrolei muito, mas eu acho que você entendeu, né? O que que Não, eu tem quis. várias coisas para pegar, mas eu quero começar. Foi um pouquinho menos do que 41 dias que ela fez o percurso. E ela quebrou o recorde antes de 13 horas. Então, com uma FKT bem. Tem muitas pessoas que vai atrás dessa FKT. A ideia, ela foi em frente, ele não só quebrou, tipo, de 1 hora, 2 horas, mas 13 horas. É uma coisa muito interessante. Mas onde você estava chegando aí foi a ponto. Eu acho que é sensacional que alguém quebrou esse recorde. Eu acho que é sensacional que foi uma mulher. Mas a coisa que pegou minha atenção ainda mais foi essa história que é outra em nome do tênis. É um tênis. Eu gosto, se alguém está ouvindo de outra, é um tênis muito difícil comprar no Brasil. E se precisa um influencer aqui no Brasil, hoje está aqui e ele gosta muito espaço. Seu tênis dá para os dedinhos. Ah, mas o outro, eles não têm o número, mas o artigo que eu estou lendo sobre isso aqui, Paulo, foi entre US$ 100 mil por ano e E 250, 250. Então, uma variação enorme. Eu não sei. Então, onde está o número mesmo? é Não sei, porque mas. no contrato parece que tem sigilo, né? Então eu acho que a matéria meio que tentou especular aí esses números, né? Ah, ei. Então, tem essa coisa de confidentiality. Mas o facto que se pode fazer isso, primeiro, como uma corrida de trilha, qualquer país no mundo, é, é absurdo. É tipo, a gente está falando de uma porcentagem de porcentagem de porcentagem. E em cima disso, não foi porque ela ganhou o Tumi Bay. Não foi porque ela ganhou as maiores provas. É porque ela fez um FKT. Eu acho que isso é um ponto muito, muito interessante. Que, eh, falando de Brasil, o, o, essa ideia no Brasil que a gente tem que seguir essa tradição no esporte, ainda mais na corrida, tem que ganhar uns grandes provas para ganhar apoio. Gente, essa ideia é uma opção, mas a gente não sei como vai crescer o esporte de trilha. Vai ser esse caminho. Um, eu vou falar sinceramente, então, uma coisa básica, se pessoas não entendem isso, a ideia é se ganhar uma audiência. E sempre foi isso também. Corrida, qualquer esporte, a ideia é uma marca vai te vendo. E antes do mundo de influencer, eles acham que, ok, essa cara, o Pelé, muitas pessoas tá na audiência de Pelé. Então, se a gente usa nossa marca com o nome dele, a gente vai ganhar a audiência do Pelé, sabe? Essa coisa que não mudou. Com Insta, não mudou com o mundo de influencer. Isso ganhou outras ideias. Agora eu acho que as atletas de corrida de trilha que tá fazendo melhor ah, na, na carteira, é aquelas que pode juntar isso. Elas têm uma capacidade, ninguém pode negar, elas estão correndo bem. E eles entendem como usar as redes sociais, ou tem alguém no equipe deles que pode contar a história deles nas redes sociais.
quem está colocando tudo isso junto está achando o caminho de sobreviver pela corrida. Ah, então, eu ia falar, eu vou jogar uma ideia aqui. Eu já estava falando sobre boi preto aqui. Esse ano a gente tinha grandes marcas do Brasil apoiando o boi preto, que eu acho que foi interessante. E boi preto é o FKT mais famoso no Brasil. Eu eu estava viajando aqui. Vamos supor, alguém chega amanhã, um corredor que não tem um grande nome e quebra o recorde de Chico Santos no Boi Preto. Faz o menos do que 10 horas, que sinceramente, se pessoas querem falar, eu acho que é bem razoável. Bem, não quero diminuir o recorde de Chico Santos, mas até Chico mesmo vai falar, tipo, fazer o percurso do Boi Preto em 9 horas e 50 minutos é, é razoável. Pode fazer. E na minha opinião, um corredor que faz isso vai ganhar mais audiência do que se ele vai correr e ganhar a missão. É o maior prova a gente tem no Brasil hoje em dia. E por quê? Porque o Boi Preto tem uma audiência tão grande nas redes sociais, na comunidade do Belo Horizonte. Um, lá, missão, óbvio, é muito grande, mas eu acho que tem um impacto diferente. Então, eu estava viajando com essa ideia. Se esse mundo de FKTs vai crescendo no Brasil, se nosso futuro com corrida de trilha é mais forte nas FKTs do que provas, que isso significa nesse sentido de audiência e para marcas trabalhando com corredores? Eu acho que é uma coisa muito, muito interessante se a gente quer falar sobre as possibilidades do futuro de corrida de trilha no Brasil. Sei lá, eu estou viajando demais aqui, Victor. Opa, o Victor saiu aqui. Então, talvez eu estou viajando demais. Vamos ver, ele vai voltar aqui. Ah, mas, e o que você acha, Victor? Estou viajando demais? Cara, ó, eu caí e voltei. Não sei se eu perdi muita coisa. Não sei o que aconteceu aqui. É, cara, eu quero acreditar que sim, porque eu acho que a gente tem que pensar, claro, a gente não sabe o que vai acontecer, como vai ser a reação das pessoas, que é isso que você está tentando fazer, né? O que vai acontecer se acontecesse isso, né? Mas eu acho assim, a corrida de montanha que a gente quer, ela se parece com o quê, cara? Porque a corrida de montanha, na minha observação, é antes de mais nada posso chamar de esporte ou uma prática dentro do montanhismo e não dentro do escopo. Eu não quero que esteja dentro, eu quero que esteja dentro do guarda-chuva do montanhismo e não dentro do guarda-chuva do atletismo, por exemplo. Claro, eu não estou desmerecendo, eu sei que está tendo várias conquistas aí da corrida de montanhas, né, de trilha, por ser absorvida aí pela confederação, não sei o quê, mas isso não me interessa muito, cara. Uhum. O que me interessa é a corrida de montanha e de trilha como um esporte, um esporte ou uma prática de exploração, né, cara? De você estudar o percurso, de você ter muito mais saberes, para usar uma palavra mais da antropologia, né? Muito mais saberes para você cumprir do que simplesmente o treinamento ali na pista, baixar o tempo, treinar, descansar e tal. Então, você tem que saber navegar, se localizar. Então, eu acho que deveria, né, ser muito mais parecido do que são os esportes aí de exploração, como por exemplo o que a gente vê que a Fernanda Maciel faz muito bem, né? Apesar dela explorar os dois mundos, né? Ela tá ali no universo das competições mais formais, mas ao mesmo tempo também nesse lance de projetos, etc, né?
Então eu acho que a galera tá começando a entender isso, né? A corrida de trilha e montanha, muito mais do que só um esporte eh, de evento tradicional, como são as provas, né? E eu espero que essa seja a tendência, cara, porque você começa a admirar esse atleta, porque quando você sabe que alguém vai lá e bate uma FKT, tem muito mais coisa, cara. Você fica muito mais curioso para saber, nossa, como essa pessoa dormiu, por exemplo, né? Como nesses 40 e poucos dias da Appalachian, por exemplo, cara, como que é a equipe por trás, como que é esse lance de se cuidar, né? Com certeza deve zoar o pé, machucar, você pode ter uma dor aqui, uma dor ali, como você lida com isso, né? A alimentação, a dieta que faz durante, o equipamento que você usa, o estudo que você tem que fazer. Imagina você se preparar, mesmo para boi preto, por exemplo, você fazer uma FKT dessa sem suporte, né, cara? Como você já fez, não é como você se inscrever numa prova sabendo que você tem os PCs ali a cada tanto quilômetro, com fitinha marcando o percurso. Então envolve muito mais coisas, cara. Então é para um perfil diferente e mais abrangente, né, de pessoas. E aí, na minha opinião, isso está muito mais. Você acaba entendendo muito mais da natureza, da geografia, de previsão do tempo, tudo isso que envolve esportes realmente, de fato, outdoor, né? Você não precisa se preocupar tanto com esse tipo de coisa para simplesmente se inscrever numa prova que você sabe que vai ter ali a ambulância, médicos, staffs a cada 1 quilômetro, enfim, o percurso marcado e outras 500 pessoas ali o tempo todo do seu lado, tendo contato, etc. Cara, então, você falou muito aí exatamente que eu vou pensando. Vamos ver. Eu achei de todos os aspectos dessa história de o Tara Dower, porque é interessante. Isso foi uma coisa que me pegou muito mais. O poder de audiência pelo FKTs e o poder de trabalhar com marcas por causa do FKTs. Ah, então, vamos ver. Vamos ver no Brasil qual mapa a gente vai seguindo aqui. E não tem que ser só um, óbvio. Mas eu acho que quem sente um pouquinho tipo bicho fora quando você tá numa prova, mas ainda se sente muito bem correndo nas trilhas e gosta de competição. Ah, eu tenho que vender a ideia de fazer mais FKTs. Um, cara, eu disse, não, eu não quero gastar muito mais tempo, mas na mesma hora, eu acho que isso vai ser a última vez que eu falo com você, gravando com você em 2024. E semana que vem eu vou para os Estados Unidos. É lógico, tem essas coisas de tecnologia que sempre está mais barato aí, mas em comparação, eu não sei, com o dólar, o jeito que é, não é tão barato. Infelizmente, eu ganho em reais aqui no Brasil. Mas, na mesma hora, na minha lista de desejos de consumo, eu tenho essa, o armband, aquela cintura pequenininha que você joga no braço de batimento, de medir a frequência cardíaca. E, cara, eu tava falando com você, meu treinador, eu ainda tenho essa coisa. Eu acordo um dia, eu tipo, 100% eu vou comprar. Eu preciso dessa ferramenta. Eu não entendo, nem sei porque eu vou sair da casa hoje sem, porque eu quero isso demais. E a próxima dia eu acordo com tanta paixão, mesmo paixão, tipo, de jeito nenhum eu vou comprar mais um aparelho. Eu não quero mais um aparelho. Eu quero ficar viciado com alguma coisa fora de minha própria percepção. Ah, e me deu um susto outro dia quando eu falei, cara, eu tô pensando de comprar. Você fala, tipo, eu quero. Então explica para mim. Ah, Cara, não, você já usou um termo aí, é,
que é o que faz pensar, né? Você falou, ah, eu não quero ficar viciado em mais alguma coisa. Eu acho que o lance da tecnologia que a gente tem que tomar muito cuidado é para não substituir, para não deixar que uma ferramenta se torne uma muleta, né? Então, uma muleta, de repente, é algo ali que você depende daquilo, né? Sem aquilo, você não consegue desenvolver. E as tecnologias, eu já falei, desculpa estar sendo repetitivo, eu já falei várias vezes aqui, em outras oportunidades, o que eu penso a respeito das tecnologias, mas é que a maioria delas, ou quase todas, é uma extensão de alguma habilidade biológica ou fisiológica que a gente já tem. E isso não é ruim. Você amplifica, né, essa leitura, ou enfim. O problema é quando você usa essa ferramenta, que é uma extensão biológica sua, a tal ponto que você não consegue mais administrar ou usar a sua característica biológica disso. Por exemplo, você usa só calçado a vida inteira e você não consegue ir na esquina descalço se precisar. Ou se a sola do seu tênis sai inteira de escola lá no alto da montanha, você vai sentar e chorar porque você não vai conseguir voltar para casa. Se seu GPS dá pau, você fica perdido no meio porque você não consegue acionar o seu GPX, né? Ou seguir a trilhazinha ali de volta para casa. Então, esse que é o problema. Agora, se você souber usar a ferramenta para triangular informações e dessa forma calibrar a sua própria percepção. A gente fala muito, né, cara? Eu trabalho quase que exclusivamente com percepção subjetiva do esforço para prescrever para os meus atletas, né? Principalmente porque a gente está falando em corrida de trilha e montanha, onde, por exemplo, o pace desaparece, né, cara? Não dá para a gente usar o pace. Embora em alguns treinos específicos que a gente vai fazer treinando para corrida de trilha e montanha, às vezes é interessante você, como a gente falou no começo aqui, dar tiros no plano, no asfalto, enfim, aí você consegue usar essa ferramenta de pace. Mas a frequência cardíaca, como tudo, tem limitações, mas é mais uma coisa para você triangular e calibrar a sua própria percepção. Então, é interessante você traçar zonas, a zona um, 2 e 3 ali, vamos para simplificar, né? Usando 3 zonas só. Você saber mais ou menos a frequência que vai ali entre tanto e tanto é zona um, entre tanto e tanto é zona 2, e você calibrar isso com a sua percepção. Mas só usar aquilo, só ficar dependente da frequência, não é interessante, né? Hoje eu me peguei numa situação, cara, que eu falei no começo da nossa conversa, que eu fiz a primeira trilha aqui, né? E eu fui com o meu relógio, e aí eu cheguei e tal, e aí eu descarreguei no aplicativo, né, do assunto, né? E não carregou, não sei o que aconteceu, deu um pau, não carregou no Strava. E eu Não fiquei, aconteceu, cara. Não aconteceu. Você não correu hoje. Você não correu hoje. eu fiquei triste, cara. Sabe por quê? Porque, não vai alimentar as minhas métricas do Strava. Quando eu chegar no final do mês, pô, essa corrida aqui não vai ter. Não é nem o lance. Cara, você Não, perdeu a oportunidade de sentar na sofá e faz nada. É isso. É porque porque é a mesma coisa, né? Não é a deveria. mesma coisa. É a mesma coisa. Então, cara, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, às vezes, eu recomendo, você sabe, né, cara, lá no Clã Ancestral, eu recomendo pra galera, às vezes, sair, mesmo um treino importante, um treino complexo, um treino cheio de detalhe, vai sem relógio. Deixa o relógio em Uhum. casa, dane-se. Ah, mas eu não vou saber, não. Pô, se eu não puder confiar no meu aluno, acabou a relação de treinador e atleta, né, meu? E justamente para perder essa dependência, mas isso não significa que não é interessante você ter e usar. Por isso que eu falei, né? Porque confiar o frequencímetro do relógio de punho, no punho, ele tem um erro muito grande, cara. Então, Isso. Eu quero. a cinta tem um pequeno erro, tem, mas é muito mais confiável, né?
E eu acho, eu não vi artigos a fundo ainda, mas eu acredito, né, algumas coisas que eu li, que essa do braço, ela tem a mesma acurácia, né, ou seja, a Uhum. mesma compatibilidade da cinta, né? E eu, particularmente, acho que a sua pergunta foi essa, né? Da sua curiosidade de eu falar, pô, também gostaria de um desse, tô pensando nisso também, assim como você, cara, mesma coisa, assim, eu falei, pô, eu queria ter, às vezes eu falo, não, dane-se, meu, não vou gastar dinheiro com essa porcaria, não, pra quê, né? Enfim. Mas é só para isso, cara, para triangular informações. Quanto mais informações você tiver para triangular, Aham. melhor você vai calibrar a sua a sua tecnologia de fábrica, né, cara? Sua tecnologia interna aí de fábrica. Então eu acho válido nesse sentido. Eu quero entrar rápido, mas eu acho que esse assunto de usando essa ferramenta específica é um assunto que vai surgir ainda mais no futuro. Eu acho que marcando vários episódios diferentes falando sobre esse estilo de treinamento seguindo a frequência cardíaca é muito interessante. Um, que tem esses prós e cons. Com minha própria história, eu acho, para mim, treinado, eu treinei anos seguindo a cardíaca, a frequência cardíaca. E se você me colocou, tipo, Roger, você tem que treinar pessoas novos de corrida, novos de correr nas trilhas. Para mim, seria muito difícil não falar para eles, olha, para próximos 6 meses, a gente vai treinar com essa ferramenta aqui. Por quê? Porque para mim foi uma evolução tão grande para mim, de ver esses números, incorporar esses números, sentir, saber o que é o zono 2 mesmo, o zono 1 mesmo. Para mim, tipo, foi voltando ao nosso bate-papo de treinar mais devagar, eu aprendi isso de verdade só quando eu tinha o número na meu relógio me mostrando seu batimento cardíaca é 130, é 120. E eu digo, eu tenho que ir mais devagar. Eu tenho que ir mais e entender mesmo como isso se sente. E com o tempo, o que aconteceu? Depois de uns meses, até um ano, qualquer momento eu estava correndo, qualquer intensidade, qualquer ritmo, se você me perguntou que é o seu batimento agora, eu sabia na hora. Até, tipo, eu ia fazer sem olhar no meu relógio, eu falar, tipo, eu tô correndo 143. Eu olhei, tipo, sempre, sempre, eu tinha isso dentro de mim. Mas eu parei de usar. Eu acho que isso que aconteceu comigo com o tempo, eu parei de usar e eu estava usando mais a percepção. E com isso, eu acho que minha percepção com o tempo, talvez eu estava fazendo meu treinamento zona 2 mais baixo. Devagar demais, eu não sei. Descalibrou, tem que calibrar. Descalibrou. Mas agora mesmo, eu estou muito mais interessado em usar, não para, tanto para treinamento, eu quero usar para treinamento, mas uma coisa, eu aprendi correndo distâncias menores, que não foi vale a pena fazer a prova em si mesmo com a frequência cardíaca, seguindo isso. Eu tinha um treinador treinando para meia maratona, até maratona, até fazendo 10 mil metros. O treinador, eu já tinha treinar para caramba com o batimento do coração, seguindo esses números, mas esse treinador, ele tinha esse jeito muito legal. Ele ia, eu acho que foi de propósito, ele ia te deixar viciado com batimento de coração. E de repente, umas semanas antes da prova, a gente fez esses treinamentos bem específicos para entender o pace para cada zona e depois, e bem antes, tipo, o seu tempo que você vai fazer para a prova, por quilômetro, e o ritmo você tinha que fazer, e depois ele ia tirar o batimento. É tipo, não, você não vai fazer a prova com isso.
E até eu tava tão viciado usando o cinto e seguindo esses números. Eu tipo, não, eu preciso. E eu fiz a prova e foi todo Tremia. errado. Nossa, foi Dá minha péssimo. cinta, me dá minha cinta. Aham. Então, fazendo isso, eu ganhei essa ideia, não faz a prova seguindo o batimento cardíaco. Mas hoje em dia, na distância de ultra, eu tô vendo mais e mais pessoas que vai fazendo prova e, por exemplo, o David Roach, o cara que acabou de fazer o recorde de Leadville, ele acabou de ganhar a prova de javelina de 100 milhas, ela siga, tipo, a primeira metade da ultra, então 50 milhas, ele está seguindo só o batimento, ele não usa nada mais fora do batimento de coração, a frequência cardíaca, para saber que ele está correndo bem na parte, nessa janela chamada de zona 2 que ele está correndo no limite de zona 2. Um, e não, sem entrar na zona 3 e sem correr devagar suficiente para ficar zona 2 médio, zona 2 baixo. Um, que eu acho que é muito interessante. Que ele vai. E depois, segunda metade, por causa do drift, por causa de muitos detalhes, a gente não vai entrar agora. Ele para, mas o facto que ele. E depois. Então, isso entra na minha cabeça, nossa, talvez eu tenha que revisitar essa ideia de fazer provas seguindo a frequência cardíaca. E ouvintes do podcast que está bem, muito fã, talvez você percebeu na entrevista eu fiz com o Fantasma, depois de uma missão, ele falou, ele estava seguindo a frequência. E nessa hora, mas de repente, meus olhos brilhou nessa hora, tipo, eu quis mudar todo o assunto do podcast só para falar isso, mas a gente não fez isso. Eu lembro, porque eu gostei de um exemplo que ele deu, cara, que eu achei genial. Que ele falou, é igual, cara, o motor de um carro, depois que ferve, não adianta você, né? Não adianta você querer diminuir, já ferveu, já era. Não adianta você querer compensar depois. Então você passa um tempo com a frequência, né? Foi o exemplo que ele quis dar. Você passa um tempo com a frequência mais alta. Não adianta depois você falar, opa, vacilei, agora eu vou voltar na frequência que você já vai pagar esse preço, né? Mas é claro, cara, eu sei que a gente vamos gravar outros então ano que vem pensando nisso, mas só para deixar esse gostinho da dúvida, né? Por exemplo, uma coisa que muita gente não pensa, tá? Mas como você determina quais são as zonas, Aham, aham. né? Quando eu comecei a treinar triatlo, cara, eu treinava com um polarzinho que eu ganhei, que era só o número da frequência e mais nada que ele tinha, né? E sabe o que eu usava? Meus antigos treinadores, meus primeiros treinadores? 220 menos a idade. Uhum. Isso era a frequência máxima e dali você extraía 90%, 80%, 70%. Isso a gente já sabe, cara, que tem um erro padrão incrível, assim. Você pode errar feio com isso, né? O que? Você vai deixar o seu Garmin ou o seu Sunto ali determinar automaticamente quais são as zonas? Não, mas você tem que fazer um teste, tá? Vou fazer um teste de laboratório, mas existe outras 1000 protocolos diferentes, protocolo com inclinação, protocolo. Mas você vai colocar e a regulagem a calibragem do ambiente. Você vai deixar a esteira com 1% de inclinação e vai colocar o ar condicionado com 21 graus e você vai fazer protocolo de incremento de 1 por hora ou de meio por hora a cada 1 minuto ou a cada 2 minutos. Então veja assim que tem tantos erros que pode acontecendo para no final das contas, quando você está ali na prova, achando que você está arrasando na sua zona 2 e aquela de fato não é a sua zona 2, por exemplo, né? E aí tem outros fatores, como você falou aí do drift, né, cara?
o lance do tempo, quanto mais tempo você tá, muda o padrão de resposta da frequência cardíaca. Se você está desidratado ou está mais hidratado, muda o padrão de resposta. A temperatura ambiente, a temperatura corporal. Então, é por isso que eu sempre falo, cara, a percepção subjetiva, você pode se enganar porque você não sabe usar ela, mas ela nunca vai mentir se você tiver autoconhecimento. Porque aí você vai sentir, né? Pô, a coisa tá pesando, a coisa tá. Essa sensação aqui não é normal, essa sensação. Vou tirar o pé, vou. E assim por diante. Mas é claro, se eu tenho a minha sensação, mais uma ferramenta que está me mostrando dados ali, já a chance de eu errar é um pouco menor, né? E assim por diante. Então, essa questão de calibrar minhas zonas, eu ia deixar 100% nas mãos do meu treinador. Mas você tem, isso é uma coisa importante. E eu, até o David Roach, ele fala, ele tem um sistema para fazer isso, é um protocolo de fazer isso. Mas isso é uma variação, eu acho que você vai achar com pessoas que vai usando essa esteira de treinamento, você vai achar essa variação, como você vai criando. Até uma coisa que a gente falou muito, quantas zonas você vai usar, e como você vai descobrir a zona para cada um, porque é diferente para cada pessoa. Mas a gente acabou de criar nossa lista para episódios para gravar no futuro, eu acho, porque quem está ouvindo até agora, meu Deus, muito obrigado. Você chegou no fim de mais um Ultra aqui no outro lado. Seja bem-vindo no outro lado mesmo, diferente do que é o início da programa. E, cara, foi um prazer. Vamos fechar esse ano de gravações. Mais um ano no outro lado. E, cara, boa viagem aí. Vai aproveitando essas trilhas de Chile. E, cara, mais um ano espetacular. Valeu, irmão. Obrigado, cara. Tamo junto. Valeu pro público aí que aguenta a gente. E vamos junto, ano que vem tem mais.